Bom dia, turma. Como vocês estão? Eu creio que vocês estão bem, eu também estou bem. Então, hoje na nossa aula de português, nós vamos estudar um texto, uma tipologia textual que ainda não tínhamos estudado, que é a reportagem. E é uma reportagem bem recorrente. É importante que a gente conheça essa situação, se não muitos de nós até já vivenciamos essa situação, que é um problema social chamado racismo, que é infelizmente recorrente na sociedade brasileira. Mas é importante, meus queridos, que cada um de vocês se coloque num lugar silencioso, confortável com o seu material à mão. Isso é muito importante, ok? Então vamos lá. Vamos começar o nosso texto. Nós estamos utilizando o módulo 3 na página 10, tá certo? Vamos iniciar. Eu leio daqui e você lê daí. Nas páginas a seguir, você vai ler uma reportagem que trata de um problema social que ainda persiste na sociedade brasileira: o racismo. Você sabe o que é racismo? Já foi vítima desse tipo de preconceito ou conhece alguém que passou por esse problema? Explique. Leia o título da reportagem a seguir, observe as fotografias que a acompanham e responda. Você sabe quem é a MC Sofia? Comente. Agora, leia a reportagem e conheça a opinião dessa menina, que é muito engajada no assunto racismo. É importante que vocês possam responder essas duas perguntas através de áudio lá no nosso grupo de WhatsApp, tá certo? Vocês leiam o texto, a gente vai ler o texto na íntegra para que a gente possa fazer a discussão desse texto lá no nosso grupo, na nossa sala online. Ok, meus amores? Então vamos lá. Eu leio daqui e vocês leem daí, tá certo? Título do texto: Criança negra sofre racismo todo dia na escola, diz a MC Sofia, 11 anos. Desde pequena, a menina de nome extenso e pernas compridas vai a passeatas, palestras e eventos contra o racismo. Criada em uma família formada por mulheres negras e militantes, ela aprendeu a ter orgulho da cabeleira, que não é dura, é crespa. Prestes a completar 12 anos, Sofia Gomes da Rocha Gregório Correia, a MC Sofia, declara sobre a beleza da negritude, as brincadeiras da infância e, sobretudo, se aceitar do jeito que é. As vó, na casa da avó materna, no centro de São Paulo, no começo de fevereiro, a revelação do hip hop paulista afirma que sofre e fica indignado quando lê sobre casos de pessoas famosas agredidas por comentários racistas na internet, a exemplo da jornalista Maria Júlia Coutinho e da atriz Thaís Araújo. Porém, ela lembra que racismo é uma presença persistente no cotidiano das pessoas comuns. Tem criança negra que sofre racismo todo dia na escola, e isso a televisão não mostra. Tem criança que fica com trauma, trancada em casa, não quer sair na rua, afirma. Vamos para a próxima página. As situações vividas por elas mesmas As situações vividas por ela mesma são norte para a MC Sofia ao escrever as letras de suas músicas, em parceria com a mãe, a produtora de evento Camila Pimentel, 29 anos, e a avó, a pedagoga bonequeira Lúcia da Rocha, 54 anos. A consciência racial da garota é resultado da educação proporcionada pelas duas mulheres. Quando eu era menor, já falaram do meu cabelo, já falaram da minha cor. Eu não gosto de ficar lembrando. Eu sempre digo que meu cabelo não é duro, e sim o preconceito das pessoas. MC Sofia diz cantar para que as crianças negras não se tranquem mais em casa e conta a história de uma nova amiga que conheceu após uma de suas apresentações. A menina foi alvo de brincadeiras racistas dos colegas e depois obrigada pela professora a pedir desculpa aos agressores, porque quis denunciá-los. A gente nem sabia o que conversar, mas ela ficou muito feliz quando ouviu minhas músicas. A primeira coisa que falam para uma criança negra é sobre o cabelo dela. Existe uma pressão muito grande na sociedade que valoriza apenas uma estética, a de cabelo liso. E isso mexe muito com o psicológico das crianças e principalmente das mulheres, afirma Camila.
que foi mãe aos 18 anos. 2 anos depois, ela mesma deixou de alisar o cabelo para servir de referência à filha. Os pais precisam criar filhos fortes para que saibam enfrentar o preconceito. Não adianta esconder a realidade. Pedagoga aposentada, a avó materna Lúcia da Rocha diz que a família sempre teve consciência racial, mas ela própria só passou a exercer a militância nos últimos 15 anos. O racismo está impregnado na sociedade e algumas atitudes são naturalizadas. Por isso, muita gente acha normal esta obrigação de alisar o cabelo crespo, por exemplo. Bonecas negras. Além do laço no cabelo, Black Power, outra marca registrada da MC Sofia em seu show é a presença das bonecas McKenna, uma criação de sua avó. Um dia, Lúcia tomou um choque ao ver a capa de uma revista que ensinava a fazer bonecas. A que ela ilustrava a capa era negra. Eu só tive bonecas brancas na minha infância, diz. Comprou a revista e resolveu confeccionar a McKenna, que significa a feliz na língua Kikuyu, falada pelo maior grupo étnico do Quênia. Em seus 2 quartos, em uma casa do pai e outra na casa da mãe, MC Sofia coleciona mais de 100 bonecas, quase todas negras. É capaz de citar numa mesma frase, em andamento acelerado, ídolos como a figura histórica de Dandara dos Palmares, o militante Malcolm X, a cantora Beyoncé e criticar o personagem Bobo Cirilo, da novela Carrossel. MC Sofia é considerada uma revelação no cenário musical paulistano, desde sua primeira apresentação solo na Virandinha Cultural, em 2015, e já ganhou elogios de músicos como Criolo e Carol. Ela começou a cantar quando participou do coletivo do hip hop do futuro. Suas letras mostram um trabalho consciente, de estilo simples e tom positivo, a exemplo dos versos de Fortaleza. Somos mulheres, sim, com certeza, somos lindas e fortes. Fortaleza. A gente sempre mantém um controle. Chegam muitos convites, mas elas só se apresentam nos finais de semana, em eventos culturais. As prioridades delas são os estudos e viver a infância como uma criança normal, diz a mãe Camila. MC Sofia começa a gravar o primeiro disco, mas também tem outros planos para o futuro. Eu quero ser médica cardiologista e eu vou também ser jogadora de futebol, jogadora de basquete, jogadora de vôlei, atriz, modelo, cineasta. E a lista não para. Então, esse foi o nosso texto. Um texto muito interessante que traz para nós, para que possamos discutir e aprendermos, vamos dizer assim, a formular opiniões, pois nós, na sua grande maioria, ou já vivenciamos uma situação parecida, ou já vimos alguém sofrer uma situação parecida. Então, vamos para a interpretação oral. Essa interpretação eu gostaria que vocês respondessem através de áudio e enviassem diretamente no grupo, tá certo? No nosso grupo de WhatsApp. Que informação nova a respeito do racismo essa reportagem apresentou para você? Comente. Professora, como eu vou responder? Como eu falei, você vai responder através de áudio e vai enviar para o nosso grupo, ok, meus amores? Segunda questão. Apesar de muito jovem, MC Sofia tem uma consciência racial bem desenvolvida. Isso é, ela se interessa por questões relacionadas ao racismo, o que a fez ter esse tipo de consciência. Aí você vai ler o texto e que com certeza você vai responder numa boa, sem nenhum problema, tá certo? Terceira questão. Quem foi essencial na formação dessa consciência na menina? E aí você vai retornar ao texto e com certeza vai conseguir responder. E vamos para a interpretação escrita. Nessa interpretação escrita, eu chamo a atenção de vocês para que vocês possam fazer essa atividade com muita atenção, sempre recorrendo ao texto. Se tiver dúvida, recorram ao texto. Façam exatamente como está sendo proposta cada uma das questões, ok, meus amores?
Mas agora eu quero chamar a atenção para o nosso tipo de texto, a tipologia textual. Quais são as características de uma reportagem? Vamos lá? Vamos entender? Como uma reportagem ela é formada. Então, vamos lá. Vamos ler. Uma reportagem é um texto que apresenta uma linguagem que deve ser clara, culta, objetiva e direta. O texto é predominantemente informativo. E o objetivo principal da reportagem é de informar. Apresenta, vamos dizer assim, bastante fontes, e todas essas fontes elas são, vamos dizer assim, analisadas, pois a reportagem ela traz fatos da vida real. E isso faz com que as pessoas tenham, vamos dizer assim, consciência do que está sendo tratado naquela reportagem. Isso é muito importante. A reportagem não visa comunicar acontecimentos. O objetivo jornalístico da notícia é informar, ok? Então vamos lá, vamos para o nosso texto. Vamos para a nossa atividade, na verdade. Segunda questão. A citação em destaque no meio da reportagem é chamada janela. Releia. Então, vocês irão ler novamente o texto, realizar as atividades com muita atenção e assim que vocês realizarem as atividades, por favor, envie as fotos. Tá certo, meus amores? Então, bom dia, uma ótima aula de português. Releiam novamente o texto, conversem com a família de vocês sobre esse problema social chamado racismo e aí me digam o que a família, juntamente com vocês, acha dessa situação, de situações de racismo que, infelizmente, muitas pessoas vivem no cotidiano da nossa sociedade. Ok, meus amores? Então, essa foi a nossa aula de português. Eu espero que vocês tenham gostado, espero que vocês possam realizar as atividades com alegria. Beijos e até a próxima!